E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula. Faz tempo que eu não gravava aula, muita correria aqui no consultório, muito com relação ao atendimento. Quero ver se eu retomo agora as gravações, porque são importantes, eu gosto de fazer e também acho importante para vocês, tá? Sejam todos bem-vindos às nossas aulas de dermatologia, tá? Hoje com mais um tema um pouquinho diferente, não é uma coisa que vocês veem todos os dias. Mais uma vez, meu nome é Guilherme, eu sou médico dermatologista e sejam todos bem-vindos ao canal Aulas de Dermato. O tema de hoje é o líquen plano, né, e as dermatoses liquenoides. O que é importante vocês entenderem com relação a esse conteúdo? Que o líquen plano ele é o protótipo de doença das dermatoses liquenoides. Todas as outras são parecidas com o líquen plano e todas elas compartilham a parte histológica do líquen plano, a alteração que a gente vê na histologia no líquen plano. A parte clínica, bem diferente, pode ser bem diferente, mas é importante que eles tenham eles compartilhem uma mesma alteração histológica. Então tem doenças que são bem diferentes. Por isso que o meu foco principal para vocês é que vocês saibam o que é líquen plano. As outras doenças, às vezes, vocês vão aprender separado, nem tem muito a ver com o líquen plano. São dermatoses liquenoides, mas não necessariamente tem a ver com o líquen plano. Então, o que eu gostaria que vocês soubessem, entendessem e identificassem com uma facilidade é o líquen plano. E aí, as outras doenças, vocês acabam aprendendo sobre ela, mas o importante, em outras, digamos assim, discussões, mas o mais importante é isso, o líquen plano. Tá? Então vamos lá. O que a gente fala com relação a dermatoses liquenoides primeiro? Né? Um grupo heterogêneo, como eu falei, é um grupo bem diferente de doenças de pele, caracterizada por uma reação inflamatória na junção dermoepidérmica. Então você vê aquilo que eu disse, que a alteração que eles compartilham é essa alteração na junção dermoepidérmica, que é o que a gente vê aqui. Aqui nessa parte de cima a gente vê a epiderme, né? Então eu estou marcando aqui a epiderme e daqui para baixo, nessa parte aqui, é a derme, né? Então a alteração que a gente vê é tudo isso daqui. Você vê um aglomerado de células, vou fazer uns piquezinhos aqui. Você vê um aglomerado de células inflamatórias nessas regiões aqui que são as alterações que a gente vê nessa junção dermoepidérmica. Então, isso caracteriza o grupo de doenças. Tá? Terminologia liquenoide deriva da semelhança histológica com o líquen plano, uma das primeiras condições desse grupo. Então, o líquen plano é o protótipo dessa doença. Aspectos comuns na histopatologia. O que a gente vai ver então na histopatologia? Infiltrado linfocitário em banda na junção dermoepidérmica. Então, aquilo que eu falei na junção dermoepidérmica, a gente vê essas célulazinhas aqui, é um infiltrado de linfócitos. Dano na camada basal com formação de corpúsculos de Sivate, apoptose, ou seja, a morte de queratinócitos. Então a gente tem, como eu falei, deixa eu fazer outro desenhozinho, aqui a epiderme, tá? Então dentro da epiderme a gente vai ter morte de queratinócitos, dessas células da camada basal. E o nome da estrutura que fica ali é isso, corpúsculos de Sivate. Então a morte vai provocar a morte dessas células e a gente vai ver esses corpúsculos de Sivate. Hipergranulose e hiperacantose, granulose, aumento da camada granulosa, desculpa aqui, acantose, um espessamento dessas cristas aqui, acantos são espinhos, então acantose, um aumento dessas cristas da epiderme. A interface entre a derme e a epiderme frequentemente apresenta uma demarcação mais evidente devido ao infiltrado inflamatório e foi isso que a gente viu aqui, beleza? Então vamos lá para o líquen plano, que eu quero que vocês saibam principalmente, como eu falei, ele é o protótipo das doenças, esse aqui é o principal que a gente vai conversar. Prevalência global aproximadamente 1 a 2% da população, pouco, né? Idade mais frequente adultos de meia idade e é raro em crianças. Predominância do sexo feminino.
fatores de risco e fatores desencadeantes. Ele é associado a doenças hepáticas, como hepatite C em algumas regiões. O uso de medicamentos pode ser um fator de risco. Metais, a gente fala muito disso, de aparelhos ou essas coisas aqui, amálgamas dentários. Então a gente tem o líquen plano de mucosa, então a gente pode ter a relação de esses metais com o aparecimento do líquen plano. Tá? A patogênese, a gente não sabe direitinho por que acontece o líquen plano. Por isso que quando a gente fala de patogênese, a gente tem teorias. Tá? Fator genético, a gente sabe que existe uma importância no fator genético, ou seja, uma predisposição genética de ter isso daí, tá? Mas não é só isso. Então a gente tem a teoria imunológica. Então, linfócitos T citotóxicos, eles reconhecem antígenos específicos nas células basais e induzem a apoptose. O que quer dizer isso? Essas células linfócitos, que são células de defesa, de uma hora para outra, e a gente não sabe explicar por quê, eles olham nas células da camada basal e entendem elas como diferentes, como se não fizessem parte do nosso próprio sistema. E aí eles vão lá, atacam e destroem. Mas por que acontece? Por que é ativado esses linfócitos? Isso a gente não sabe. Da resposta à inflamação. A resposta imunológica conduz ao ataque, ou seja, esses linfócitos atacam as células da camada basal, os queratinócitos, levando ao desenvolvimento das características das lesões planas. Então, você tem lá por dentro o ataque dessas células da camada basal que vão fazer com que na pele a gente tenha as lesões características do líquen plano. Tá? E aí, vamos lá. Essa daqui é a principal, essa pelezinha aqui é o principal do líquen plano. A gente pode ter o líquen plano no couro cabeludo, a gente pode ter o líquen plano de mucosa aqui embaixo, mas o na pele é o mais comum. Apresentação clínica geral. As lesões primárias são poligonais. Você vê que ela tem vários ângulos aqui assim, planas, firmes e brilhantes. A coloração varia de roxo a rosa a roxo violáceo, muitas vezes com finas linhas brancas na superfície. Isso aqui é mais coisa de dermatologista. Quando a gente olha, e aí é principalmente com o dermatoscópio, quando a gente olha uma lesão dessa e coloca o dermatoscópio que nos dá uma visão ampliada, a gente consegue ver essas estrias, que são essas linhazinhas dentro da lesão. E essas linhazinhas são as famosas estrias de Wickham, que caracterizam a lesão na pele, né? Não no couro cabeludo e nem na mucosa, como uma lesão do líquen plano. Distribuição em locais de trauma-flexão nos punhos, tornozelos, lombar e genitália. Mais comum da gente começar a ver aqui assim na região dos punhos, começar e aí espalhar. Pode ter prurido, pode ser leve e pode ser severo. A maioria das vezes eu vi com pouca coceira. As variações, como eu falei, pode aparecer em mucosa oral, mucosa vaginal, pode aparecer no couro cabeludo e a gente tem o líquen plano ungueal também nas unhas. Eu não consegui imagem para vocês. Tá? Normalmente, abordagem terapêutica. Tudo que é coisa que a gente não entende muito, que eu não consigo explicar para vocês exatamente o que acontece, tratamento acaba sendo coisas genéricas. Então, o tratamento tópico, corticoide. Né? Se são poucas lesões, eu vou pôr um corticoide ali para tentar tirar essa imunidade local, para baixar a bola da imunidade local. E quando são lesões mais difusas, a gente acaba usando o quê? O corticoide oral. Tá? Então, quando tem muita lesão para o corpo, a gente acaba usando. Não deu certo, ainda não estou conseguindo, o corticoide está dando reações no paciente, a gente começa a pensar em outros imunossupressores, como a azatioprina e a ciclosporina. Então, casos às vezes mais complicados, que eu estou usando um corticoide, já estou usando um tempo, não está dando resultado, eu já estou com medo dos efeitos colaterais do corticoide, eu acabo usando essas outras opções, esses outros imunossupressores. Agora a gente falando como... Então, isso tudo
foi o principal que eu quero que vocês saibam, o líquen plano. Então, em teoria, a aula foi isso. Tá? Agora a gente começa a falar de outras dermatoses liquenoides, mas o principal para mim é o líquen plano. Vocês entendendo, sabendo que existe o líquen plano, as outras doenças, às vezes, não vão ser tão importantes, desde que você entenda o líquen plano. E o que a gente vai ver nessas doenças? Apresentações diferentes, mas o que elas compartilham? Todos eles têm aquela alteração histológica. Então você vai ver a lesão, você vai fazer uma hipótese e no final das contas, para fechar, você vai ter que fazer biópsia para ver que tem isso. Como a gente acaba atendendo muito paciente, às vezes acaba não precisando da biópsia porque viu muito. Mas no geral, digamos assim, o clínico tem alguma dúvida, acaba tendo que ir para a biópsia. Então o líquen escleroso ou líquen escleroatrófico, esclerose, né, espessamento e uma atrofia. É estranho, né? Esclero fica queratinoso e fica mais fino, fica atrófico. Predileção pela área anogenital, mais comum em mulheres na pós-menopausa e meninas antes da puberdade. E é esta lesão aqui, essa área de atrofia que ficou aqui, tá? Deixa eu apagar um pouquinho. Então é isso, esta área que a gente vê de uma atrofia na mucosa vaginal, tá? Uma pele que fica mais fina, uma pele que fica mais delicada. Maior prevalência, óbvio, em mulheres. Pode ter prurido, pode ter desconforto, dor, uma área mais atrófica, às vezes na relação ela pode fissurar mais, então é uma área que fica mais sensível. Lesões cutâneas geralmente aparecem como áreas brancas, finas e brilhantes. É um branco bem diferente do, digamos assim, é algum branquinho que tenha na mucosa vaginal. É um branco bem mais intenso, né? Você vai ter atrofia, você pode ter fibrose, pode ter um estreitamento. Às vezes esse estreitamento pode ser aqui em cima, na parte uretral ou na mucosa, na própria vagina, onde vai ter um estreitamento e aí tem dor, essas coisas. Complicação funcional da parte da uretra, a parte estética também acaba ficando isso aqui, como eu falei, às vezes essa atrofia fica mais apertado ali, né? Então, o diagnóstico normalmente o clínico, né? A gente pode fazer a biópsia que vai ver essa atrofia e o infiltrado inflamatório liquenoide, ou seja, aquela alteração na transição da epiderme para a derme. Aqui a gente vê nessa imagem a gente vê uma pele de mucosa, né? Então a pele da mucosa ela tem uma epiderme bem mais fininha, diferente daquela outra imagem que a gente viu que tinha as acantoses, ou seja, uma pele de outro lugar, uma pele mais espessa. Aqui a pele de mucosa, a gente vê que tem uma epiderme bem mais fininha e a gente vê os infiltrados inflamatórios, que são célulazinhas inflamatórias no local, tá? Aqui uma junção grande de células inflamatórias. Normalmente o tratamento, como eu falei, corticoide tópico, o clobetasol, que é um corticoide alta potência, né? Imunomoduladores, porque olha a dificuldade, a gente está falando já de uma doença que faz atrofia. A gente sabe que o uso crônico do corticoide faz atrofia. Então eu uso um corticoide que vai baixar a imunidade, mas eu tenho medo da atrofia que ele pode causar. Então aí que a gente pensa nesses imunomoduladores, tá? Que é o tacrolimo, pimecrolimo, que são substâncias não tão potentes no efeito de imunidade, mas eles podem ser usados num longo prazo maior. Lembrando que nos homens pode fazer a circuncisão, tira aquele pedaço de pele e acaba tendo risco. Grande medo que a gente tem para a mulher e por isso um acompanhamento normalmente eu peço a avaliação do ginecologista, o risco do carcinoma espinocelular no local. Esse processo inflamatório crônico nesse local aumenta o risco do carcinoma espinocelular e por isso um medo maior nesse local. O líquen plano pilar, aquela imagem que eu coloquei para vocês da lesão em couro cabeludo. Aqui a gente tem o que a gente chama de uma alopécia cicatricial. A lesão que a parte imunológica provoca ali destrói o folículo, ou seja, ele está dentro das doenças das alopécias cicatriciais. Uma hora que perdeu o folículo piloso, então nessa região aonde perdeu o pelo aqui, não adianta. Aqui não volta mais, não tem mais folículo. A gente pode fazer o tratamento, mas ele não vai mais voltar.
Variante do líquen plano, que ataca especificamente os folículos pilosos, resultando numa alopecia cicatricial. É raro, mais comum nas mulheres. Então você tem uma reação inflamatória autoimune na porção superior do folículo piloso, tá? É um ataque imediato por células T, linfócitos T, e uma liberação de citocinas que leva à destruição do folículo. Característico, essa descamaçãozinha perifolicular, tá? É característico do líquen plano. Você vê a alopecia cicatricial, ou seja, quando coloca, isso aqui são imagens de dermatoscopia, quando a gente coloca o dermatoscópio aqui, a gente não vê mais folículo numa área grande. Então, assim, outra coisa, o eritema e a descamação perifolicular, característicos na observação com o dermatoscópio, mais aprofundado, não é para vocês, digamos, dermatoscopia, tá? Quadro clínico apresenta-se com perda de cabelo em pequenas áreas do couro cabeludo, que é progressiva. Essas áreas elas vão aumentando. As lesões podem ter descamação, eritema e prurido. Aqui, né, às vezes interessante, a gente tem outras alopécias cicatriciais que têm infiltrados inflamatórios diferentes. Né? Então aqui a gente está falando de linfócitos, a gente pode ter de neutrófilos e outras células inflamatórias. Então a gente tem alopécias cicatriciais com diferentes tipos de infiltrado inflamatório. Então o característico dele é isso, infiltrado linfocítico. Tratamento, corticoide. Tá? Então a gente faz o corticoide tópico, quando é uma pequena área, pouco resultado, acaba indo para alguma coisa infiltrar ali na lesão, ou então outros imunomoduladores orais, acaba tendo que tomar alguma coisa, e a maioria das vezes vai para isso. O líquen amiloidótico. Então a gente vê de novo a palavra líquen, né? E aqui a gente vê amiloidótico, tem a ver com amiloide, né? Caracterizado por acúmulo de material amiloide na camada superficial da derme, muito comum na perna, região anterior da perna, tá? E vai fazendo esse aspecto nodular, que assim fica grosso, você passa a mão, é uma coisa espessa, é uma coisa grossa, parece líquen. Líquen tem aquela coisa, da onde vem essa palavra? Vem daquela coisa grossa que fica na casca das árvores, né? Aquele líquen é aquela substância, aquela coisa que fica na casca da árvore. Então isso aqui parece bem uma coisa de casca, de tão duro que fica. Mas em comuns indivíduos homens de ascendência asiática ou latino-americana, adultos de meia idade mais velhos. A patogênese, o que a gente fala? Teorias, ou seja, não sabemos direito por que acontece. Um amiloide derivado de queratinócitos danificados na epiderme, resultando de trauma crônico em fricção na pele. Traumatiza, e aí ele vai criando e depositando essa substância a amiloide. A inflamação crônica e subsequente degradação celular leva ao acúmulo dessa substância amiloide. Deixa eu ver se tem outro. E aí aqui é interessante que vocês saibam que a gente tem o líquen amiloide e a gente tem o líquen simples crônico. O líquen amiloidótico é isso. A gente imagina que o trauma na região anterior da perna, coceira, principalmente isso, coceira, cutucar, pela destruição das células, faça esse depósito de substância amiloide. Mas a gente tem outra coisa também. Por exemplo, pessoas que têm alergia, pessoas alergia à picada de inseto ou simplesmente coceira por uma pele seca, começam a coçar a região anterior da perna e provoca, que eu pus aqui no final, a diferença entre líquen amiloidótico e o líquen simples crônico, que a gente fala LSC. Então, no líquen simples crônico, a pele só engrossa. Você observa a liquenificação da pele, que é essa pele mais engrossada, mas a gente não tem depósito de substância amiloide. Então, os dois líquen, o líquen amiloidótico, depósito de amiloide. O líquen simples crônico é só uma pele mais grossa. No amiloide, normalmente a gente tem aquelas bolinhas, né, aqueles nódulos ali. No líquen simples crônico é normalmente uma pele mais grossa, fica uma placa bem mais grossa. Lesões são tipicamente encontradas nas pernas, particularmente na região pré-tibial. Pápulas hiperpigmentadas, as bolinhas marrom, amareladas, que podem coalescer e formar placas, prurido intenso. Isso também acontece no líquen simples crônico e é o motivo dessa pele engrossar, o trauma, o prurido no local.
diagnóstico, quadro clínico e a biópsia. E aí na biópsia a gente tem o material amiloide que aparece como depósitos eosinofílicos, né, na derme papilar. E aí aqui uma coisa interessante, a coloração que a gente faz para identificar a substância amiloide. A coloração vermelho Congo, que na visão ele fica verde. Tá? E isso é interessante porque em termos de prova de residência, não só no líquen amiloidótico, mas em outras doenças que fazem depósito de amiloide, como a amiloidose sistêmica, coloração vermelho Congo. Então, assim, isso cai muito em prova de residência, qual a coloração para identificar a amiloide vermelho Congo, que na coloração ele fica verde. Então você chama ele de vermelho Congo, mas você vê um verde. Cai muito em prova, muito em prova. Reações liquenoides a medicamentos, ou seja, você toma um remédio, faz uma reação e a reação na pele, quando biopsiada, o que a gente vai ver? A substância amiloide nessa pele. Tá? Então, farmacodermias, reações adversas a medicamentos, todas doenças relacionadas ao uso do medicamento que provocam uma reação. Reações liquenoides a medicamentos são a imitação cutânea do líquen plano. Então, assim, você tem lesões de pele que parecem o líquen plano, mas a gente tem a causa dele, o uso de alguns medicamentos. Patogênios é a mesma coisa, uma resposta imediata por células T. Toma um medicamento, esse medicamento ativa o teu sistema imune e a gente não sabe por quê, ele vai lá na pele e começa a fazer essa destruição da pele. Tá? Por que isso acontece? Genética da pessoa, a substância provoca isso, por que essa substância provoca isso, a gente não sabe. Reação liquenoide a medicamentos. O que a gente vê em termos de medicamentos que mais provocam isso? A lista é essa. Essa é uma parte da lista, porque normalmente tem muito mais. Beta-bloqueadores, diuréticos, inibidores da ECA, amiodarona, cloroquina, hidroxicloroquina, alguns antibióticos, antifúngicos, antivirais, antidiabético, a glibenclamida. E aí, essa foto tá bem ruinzinha. As lesões aqui são lesões parecidas com as lesões do líquen plano, não tão características. Então, assim, às vezes confunde bastante, você acaba tendo que fazer a biópsia e na biópsia vai vir aquela alteração na transição da epiderme para a derme e aí sim você consegue fechar o diagnóstico. Tá? Seguimos. Outra doença do enxerto contra o hospedeiro, mas a crônica, porque a gente tem a doença do enxerto contra o hospedeiro aguda. Complicação potencialmente grave de pacientes que recebem transplantes normalmente de medula óssea ou células progenitoras hematopoéticas, ou seja, transplante quando faz normalmente transplante de medula. As células imunológicas do doador, ou seja, o que foi injetado ali, reconhece o tecido do receptor como estranho e inicia uma reação imune, ou seja, as células que foram injetadas vão lá na pele e identificam a epiderme com alguma coisa estranha e começa a fazer uma reação ali. Pode ocorrer após um período de 100 dias e o quadro clínico semelhança a doenças autoimunes, ou seja, depois de um tempo você tem isso. Mas as lesões não são tão características, mas quando você faz a biópsia você vê isso, tá? Essas alterações. As células T, lembra, linfócito T do doador, reconhecem antígenos leucocíticos e antígenos menores como estranhos. Aí tem a ver com essa alteração, ou seja, são células diferentes, o sistema imune chega ali e olha, mas isso aqui não é célula normal do nosso organismo, vamos atacar. Em pacientes mais velhos, em pacientes de diferentes sexos, transplante de medula óssea de sangue periférico tem um risco maior. Normalmente, como que é o tratamento? Fazer a imunossupressão. A doença do enxerto contra o hospedeiro agudo é um quadro bem mais grave, é uma reação, digamos assim, bem mais grave. Esse aqui é mais crônico e por isso essas lesõezinhas que fazem a gente pensar em doenças liquenoides. E aí faz a biópsia, a gente vê isso daí. Mas normalmente pacientes de transplante estão sempre bem cuidados, no sentido, qualquer alteraçãozinha tem que sempre pensar na questão do transplante. Tá? Pitiríase liquenoide. A gente também aqui tem um espectro de doenças, onde a gente tem a pitiríase liquenoide crônica, que é mais suave, e a gente tem a pitiríase liquenoide evarioliforme aguda,
aguda, né? Aqui a mesma coisa, a gente pensa mais na crônica, tá? Lesões pequenas, eritematosas, marrom avermelhadas, papulares, fina com descamação central e prurido leve. Então essas lesõezinhas aqui, mais da pictiríase liquenoide crônica, são mais características para a gente pensar num líquen. A doença chama-se liquenoide também, a aguda, mas as lesões agudas são aguda e grave, lesões hemorrágicas, necróticas, sintomas sistêmicos, mal-estar, febre, dor. Então, normalmente para a gente pensar numa coisa liquenoide, não tanto, a gente pensa nisso numa reação mais importante. Hipótese infecciosa, teve contato com algum bicho, ou autoimune, alguma coisa disparou a imunidade, né? Tratamento: imunossupressão, corticoide, imunossupressores, e vocês veem que a maioria das lesões aqui a gente está falando disso, de imunossupressão, né? A gente tem outras variações de líquen plano, tem outros líquenzinhos ali, mas são coisas pormenores, são coisas detalhadas que eu acho complicado de passar numa aula, senão eu acabo entregando muita informação e vocês não fixam. Eu volto a dizer para vocês, o principal que eu quero que vocês fixem é o líquen plano. Existem essas outras dermatoses liquenoides, mas o que a gente vê na patologia elas são parecidas, mas a hora que a gente vê não são muito características mesmo. Vamos lá para algumas questões, a gente vai discutindo elas. Lembrando que eu leio as questões agora e depois eu gravo o vídeo com a resolução das questões. Então, vamos lá. Uma paciente de 45 anos apresenta-se ao consultório dermatológico com queixa de lesões pruriginosas no punho e tornozelo. Só exame físico você observa pápulas planas, poligonais, violáceas, com finas linhas brancas em sua superfície. Bom, bem fácil. As lesões estão distribuídas simetricamente. Com base nesses achados, qual o diagnóstico mais provável? Essa questão é baba, né? Um paciente diagnosticado com líquen plano submete-se a uma biópsia de pele. Qual dos seguintes achados histológicos é mais esperado para confirmar esse diagnóstico? Já é interessante, quero que vocês lembrem-se da alteração histológica que aparece no líquen plano e que daí vai ser característico nas dermatoses liquenoides. Infiltrado neutrofílico na derme superficial e ausência de alterações na camada basal, acantose e microabscessos de Munro na camada córnea, infiltrado linfocítico em banda na junção dermo-epidérmica e degeneração vacuolar da camada basal. Espessamento da camada córnea com paraqueratose e diminuição das papilas dérmicas, afinamento. Infiltrado eosinofílico difuso na derme com formação de vesículas intraepidérmicas. Um dermatologista suspeita de líquen amiloidótico em um paciente com lesões cutâneas hiperpigmentadas e pruriginosas na região pré-tibial. Para confirmar o diagnóstico, uma biópsia de pele foi realizada. Qual a coloração histológica é mais apropriada para identificar os depósitos característicos da pele associados ao líquen amiloidótico? Lembra que eu falei? Hematoxilina eosina, guinça, PAS, o ácido periódico de Schiff, azul de toluidina e o vermelho Congo. Fácil depois do que a gente falou, né? Um paciente de 40 anos apresenta-se com uma biópsia de perda de cabelo progressiva no couro cabeludo. Ao exame, você observa pequenas áreas de alopécia com folículos afetados exibindo hiperqueratose e sinais de atrofia, hiperqueratose perifolicular. Com base nesses achados, você suspeita de líquen plano pilar. Qual dos seguintes diagnósticos diferenciais deve ser considerado para a alopécia cicatricial nesse paciente? Qual doença também seria uma alopécia cicatricial? Qual dessas doenças você também tem que pensar, você tem que saber que é uma que provoca alopécia cicatricial? Alopécia areata, eflúvio telógeno, alopécia frontal fibrosante, dermatite seborreica, psoríase de couro cabeludo. Um paciente que recentemente passou por um transplante de células tronco hematopoéticas apresenta uma erupção cutânea generalizada, diarreia e icterícia. Esses sintomas são suspeitos de serem manifestações da doença do enxerto contra hospedeiro. Qual dos seguintes aspectos não é característico da doença aguda?
danos na junção derma epidérmica com apoptose do queratinócitos, icterícia devido à disfunção hepática, diarreia grave devido à lesão do trato intestinal, formação de grandes bolhas e descolamento epidérmico extenso, erupção cutânea maculopapular que pode progredir para eritema generalizado. Mais dificilzinha é essa daqui, mas dá para responder. Tá? Então, beleza, pessoal. Essas foram as questões. Tá? Quero que vocês resolvam. Vou gravar a resposta das questões e depois eu posto, primeiro eu posto a aula e depois eu posto as respostas das questões, tá? Então assim, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, aquele papo de sempre, vocês ajudam dando like, se inscrevendo no canal, o YouTube vê como o vídeo é relevante e acaba mostrando para mais pessoas e isso me ajuda a difundir isso, como eu falei, a ideia é difundir conhecimento, principalmente para nós, para alunos de medicina, tem uma oportunidade de ter uma aula mais legal, digamos assim, sobre dermatologia, tá bom? Já já eu posto a resolução das questões.